Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos com os audiobooks do livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bevery, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 13, entrando para o capítulo 7, Forjando uma Espada. Tempos difíceis não criam heróis. É nos tempos difíceis que o herói dentro de nós é revelado. Bob. O processo da fabricação de uma espada é muito parecido com o processo de criação de uma vida. Fogo, água e pressão são os elementos usados para refinar o metal e temperar o aço, a fim de criar a espada. No processo de fabricação de uma espada, a pressão é normalmente aplicada imediatamente após o aquecimento. Ela funciona melhor quando o objeto é flexível, porque o que é rígido se quebra. A fabricação de uma espada envolve muitas marteladas. Minha história favorita sobre fabricação de espadas está no épico Os Guerreiros de Nin. Um inimigo sombrio e cruel invadiu a Terra e para combatê-lo é necessário uma espada de luz. Não há como fazer justiça ao que o livro descreve, mas é suficiente dizer que o interior da espada é moldado com pedaços separados de metal, como aço, que são trabalhados e transformados em uma única peça. O processo de fabricação de uma espada não é totalmente diferente do processo de tecelagem. Uma vez aquecido, aquilo que é rígido torna-se flexível o suficiente para ser trançado e torcido, criando então uma tensão que funde os fios separados em um único fio. Em seguida, o metal entremeado vai ao fogo para ser aquecido. Depois ele é esfriado, martelado e esticado mais uma vez. Essa dança entre extremos é um processo conhecido como têmpera ou temperamento. Depois é a vez das marteladas, dos moldes e do polimento antes de uma lâmina surgir e estar pronta para ser afixada a um punho, que também foi processado e submetido à têmpera para ser manuseado. Da mesma forma, Deus usa elementos como o fogo, a água e a pressão para refinar suas filhas, a fim de transformar nossas fraquezas em força e nossa rigidez em flexibilidade. Ele afia uma vida sem forma e transforma em uma vida com um propósito afiado e focado. Água. A água é um composto cheio de contradições. Acabei de olhar pela janela do meu hotel e no meu limitado campo de visão vejo crianças rindo e brincando nas águas rasas, calmas e claras do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, longe no horizonte, vejo ondas sombrias se movimentando, a evidência de uma maré alta e traiçoeira. Você precisa amar nosso maravilhoso Deus que criou a água como um meio único no qual podemos brincar e ao mesmo tempo tem o poder de nos matar. A água tem o poder de refrescar ou inundar. Ela pode gentilmente nos levar à superfície em uma boia ou nos afogar em sua profundidade. Você não sobrevive muito tempo sem ela e nem muito tempo dentro dela. A água tem o poder de gentilmente lavar e irrigar campos ou destruir cidades com a onda de um tsunami. Fogo. O fogo nos atrai com a promessa de nos aquecer, mas chegue muito perto e você irá se queimar. O fogo controlado refina, mas o incêndio descontrolado consome. O fogo pode iluminar com segurança ou deixar um rastro de destruição e cinzas em seu caminho. O fogo é ao mesmo tempo amigo e inimigo da humanidade, uma força da natureza a ser canalizada, mas com a qual nunca se deve brincar. A habilidade de fazer e conter o fogo é um dos talentos que diferencia o homem do reino animal. Com o passar dos milênios, aprendemos a intensificar a temperatura das chamas para que as formas possam mudar. Sob o calor intenso, sólidos se tornam líquidos e aprendemos a aquecer fornalhas a mais de 1.800 graus Celsius para combinar ferro com outras ligas e criar algo robusto e sólido como o aço. Essa fundição de matérias produz metais que possuem as melhores propriedades de cada material. Uma vez misturados de forma que não haja separação, eles são resfriados e se tornam novamente um sólido que pode ser moldado à medida que seu tom, sob o efeito do calor, muda de brando, ardente para laranja e, finalmente, cinza fosco. Vemos essa transformação no sopro do vidro e na criação do cristal. Vasos magníficos com a habilidade de conter água são criados a partir da fusão de partículas tão minúsculas e desconexas quanto a areia. A água e o fogo são também elementos tangíveis, que assumem múltiplos significados em nossa caminhada espiritual. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome e tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isaías 43:1. Observe que mesmo antes da água e do fogo serem introduzidos, a questão do medo é abordada. Não temos razão para temer, porque o nosso Pai não apenas nos redimiu, mas também nos nomeou individualmente e nos adotou como propriedades suas. É importante notar os termos que Isaías escolheu nesses versículos. Ele não se refere à sua dinâmica de passar pela água e pelo fogo como um se, uma possibilidade, mas como algo que claramente ocorrerá, um quando. Às vezes penso que esse contexto é, na verdade, mais tranquilizador. Se a promessa dependesse de se passares pelas águas, rios, fogo ou chama, eu poderia correr o risco de ser pega desprevenida. A natureza humana percorrerá grandes distâncias para evitar passar pelo si. Como Isaías escreveu aqui, sabemos de antemão que os cursos de água e fogo da vida são inevitáveis e não necessariamente resultado de erros da nossa parte. Além da certeza de que haverá águas e rios e fogo e chamas, parece que essas experiências acontecerão muitas vezes. A boa notícia é que você está apenas de passagem. Não dê lugar à murmuração e à reclamação, porque nem o fogo e nem a água são locais para fincar um acampamento, e sim processos pelos quais precisamos passar com sucesso. Ao longo da Bíblia, vemos Deus repetidamente usar cursos de água como um símbolo de transição. Filhos de Israel deixaram para trás os anos de cativeiro egípcio nas profundezas do Mar Vermelho e depois anos de deserto vagando às margens do Rio Jordão antes de entrarem no tempo da promessa. O fogo também representa uma declaração de aliança. Deus proveu o fogo quando fez pela primeira vez uma aliança com Abraão. Mais tarde, quando Israel se enganou e deu ouvido a falsos profetas, Deus respondeu com fogo quando Elias chamou Israel ao arrependimento. A fornalha tornou-se um refúgio para os filhos de Israel, que se recusaram a se prostrarem aos ídolos de Nabucodonosor, mas o fogo consumiu aqueles que se prostraram aos ídolos. Existem chances de você já ter passado por uma prova de água e fogo. Isso talvez tenha acontecido antes de você saber que passaria por isso. Cada uma de nós passou por águas tão doces, temperadas e perfeitas que lavam nossos pecados, mesmo que fisicamente não tenhamos consciência disso. Existe um momento de imersão na água quando encerramos nossa velha vida e ressuscitamos renovadas, como o sacramento do batismo. Depois existem rios revoltos que devemos cruzar e que nos assustam porque nos ameaçam afogar, como por exemplo quando passamos por tempos difíceis. A vida começa na água e a água sustenta a vida. Deus, Pai, começou o processo de criação quando seu Espírito se movia sobre a face das águas. Da mesma forma, a vida se inicia em um mar dentro do útero da nossa mãe. A água é o solvente universal, cujo propósito principal é lavar. Mas a água faz mais do que limpar, ela eleva. A água pode suportar o que é muito pesado para carregar na terra e transportar navios por rios ao longo de oceanos para terras distantes. Falamos de fogo e água aqui porque eles são, em grande medida, parte do processo no qual a coragem é forjada em nossa vida, assim como são parte da têmpera de uma espada. À medida que discutirmos como uma espada é forjada, iremos perceber que isso acontece primeiro no processamento daquele que a carrega. Nas culturas antigas, abrangendo a época dos samurais, as facas medievais, antes dos homens receberem a honra de segurarem uma espada, eles eram sujeitos ao código de ética. Porque no final a liberdade é uma batalha pessoal e solitária, e uma pessoa só enfrenta o medo de hoje para que outros possam lutar amanhã. Alice. Achei engraçado que, para prover a têmpera da audácia de um samurai, esses guerreiros eram encorajados a equilibrar sua natureza agressiva, tornando-se especialistas na arte de fazer arranjos florais e cerimoniais do chá, atribuições normalmente femininas. Da mesma forma, não acho que seja um grande esforço para nós mulheres adicionar um pouco de arte e da etiqueta do combate em nossa vida. Veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não. Darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48:10. O uso da palavra veja é um convite para olhar para algo sobre um ponto de vista mais amplo. Abrir esse versículo como veja chama nossa atenção para o fato de que as pessoas que estão passando por esse processo provavelmente não fazem ideia do que estão sendo refinadas.
Elas simplesmente pensam que estão passando por aquele nome especial de 7 letras dando para profundezas do abismo. Deus nos dá uma nova visão de seu eterno ponto de vista. Ele é o verdadeiro refinador da nossa vida. Lembre-se, ser refinado é uma coisa boa, mas bom nem sempre significa livre de dor e problemas. Por exemplo, dar à luz é uma coisa boa, mas nunca imaginei essa experiência livre de dor. A vida aqui é cheia de fornalhas chamadas de aflição. A chave para passar com êxito por ela é saber que o nosso Deus é responsável por ajustar tanto a temperatura quanto o tempo. Antes de avançarmos, vamos definir a palavra aflição. No contexto de definições da Bíblia, ela comumente significa sofrimento causado por questões físicas ou mentais, dificuldades, fardos, problemas, dor, preocupação, miséria, desgraça e necessidade. Existem algumas referências a doenças, mas a maioria das vezes aparenta ser quando o povo de Deus experimenta um confronto de proporções épicas. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar o nosso louvor mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-os atentos quanto ao que Deus pretende fazer, e desse modo passamos a ter esperança. Com essa expectativa jamais nos sentiremos enganados. Romanos 5:3. Então vamos tornar a questão mais prática. Recentemente fiz uma votação no Facebook e pedi às pessoas para listarem as 3 áreas ou questões mais desafiadoras que as afligiam naquele momento. E aqui estão as 3 principais. Primeiro, dificuldade de relacionamento, envolvendo cônjuge, irmãos, filhos, líderes ou amigos. Havia tantos casados solitários quanto solteiros solitários. 2. Dificuldades financeiras, resultantes de desemprego, dívidas de cartão de crédito ou outras dívidas por causa de compras tolas ou problemas de saúde. 3. Dificuldades em encontrar seu propósito de vida e a disciplina diária de buscar o que está em nosso coração. Vamos ser honestos, a aflição não é algo divertido. Meu coração se condoeu pelas pessoas quando li aquelas respostas. Existem 2 tipos de aflições porque todos nós passamos: problemas criados por nós mesmos e lutas que são apoiadas por Deus. Não creio que Deus seja sempre o responsável pelos nossos problemas, mas Ele usa como uma oportunidade para nos refinar para a sua glória. Em ambos os casos, a solução é a mesma: volte-se para Ele. Ele é a nossa fonte e Sua palavra é tanto Sua vontade quanto nossa arma de promessa. Existe uma razão porque a expressão libere seu fogo tem um significado penetrante. Quando as coisas ficam desconfortáveis, você se dispõe a se mexer. Isso vale tanto para a vida diária quanto para a batalha. Foi dada a nós uma única vida e a decisão é nossa quanto a esperar que as circunstâncias nos convençam do que fazer ou agir e agindo viver. General Omar. Lições que são aprendidas por meio da dificuldade sempre se tornam as mais valiosas, porque são frequentemente as mais pessoais. Amém.